Olá pessoal, é com imenso prazer que a gente abre hoje a segunda temporada da websérie Encontro com o Autor. Essa websérie, na verdade, que é um projeto da Unidade de Gestão de Cultura e tem o objetivo de promover os autores que estão aqui no nosso território, em Campo Limpo Paulista, escrevendo e dialogando com o universo da literatura. Hoje a gente traz o César Gonçalves, ele que nasceu no Paraná e que veio parar em Campo Limpo e escreve um tipo de literatura que é bem peculiar. São os faroestes, livros de bolso. E agora conheça um pouco do trabalho dele, o Stephen West, o pseudônimo usado para assinar esse belo trabalho. Tudo bem, César? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, queria agradecer a sua presença, a disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente e de contar como é que você chegou a esse universo do faroeste com os livros de bolso, com tanta obra, né, já aqui presente na nossa biblioteca. Quero, antes de mais nada, dizer que você pode acessar o trabalho do César em mãos através do acervo da nossa Biblioteca Central aqui na Avenida Alfred Krupp. Vamos lá, César, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória. Você nasceu no Paraná? Sim, eu nasci no Paraná, mas a família mudou-se para Mato Grosso, que naquele tempo não era dividido ainda, e eu tinha 6 anos de idade, né? Ou seja, praticamente fui criado lá. Não saí do Paraná, me levaram. E eu vejo que essa sua cidade era uma cidade miúda. Hoje ela tem 7 mil habitantes, mais ou menos? Olha, deve ter mais ou menos isso. Cidade pequena, né? E, então, aí fui para Mato Grosso, que depois se tornou Mato Grosso do Sul, a parte que eu morava, né? E lá, a gente não tinha essa disponibilidade de hoje, né? De informática, essa coisa toda. TV não era todo mundo que tinha, não havia energia, então era luz de motor. Quem tinha TV era bateria, era luz de motor. E a distração que a gente tinha era ler gibi, quadrinho Disney, quadrinho Marvel. E meus irmãos liam muito faroeste, quadrinhos do Tex Willer e muito faroeste, porque era um livro barato, né? Era um preço inferior a um maço de cigarro. Então comprava muito, e eu desde pequenininho já aprendi a ler com isso, né? E tomei muito gosto pela literatura do faroeste, só que eu não fazia ideia que a maioria dos escritores são brasileiros. Olha que curioso, isso eu também não fazia ideia. Quando eu conheci um pouquinho aqui da sua obra, eu vi que você se inspirou no faroeste americano. Sim. Os filmes de Bang Bang que eram traduzidos para as páginas dos bolso-livros, é esse o nome, né? Exatamente. Então, só no final, aliás, no início dos anos 90, que eu vim a descobrir que a maioria dos livros eram escritos por brasileiros que se escondiam atrás de pseudônimos, porque era uma escolha das editoras, por motivo mercadológico, né? Sim, e aí você via o nome aqui em inglês e tal, e imaginava que também era do mundo americano, do universo americano. Inclusive, vale ressaltar que um brasileiro é recordista. Que legal. José Carlos Inouye, ele é recordista em escrever livros de bolso. Ou seja, é o cara que mais publicou livro de bolso no mundo. Exatamente. No gênero faroeste. Tá no Guinness. Que legal. E ele é da onde? Ele é de São Paulo. Agora, ultimamente, eu não sei onde ele está morando. Eu não tenho muita informação. Mas ele era formado em medicina e desistiu da medicina para se tornar escritor. Olha que curioso. E ele escrevia muito, ele trabalhava para mais de uma editora, né? Depois, com o tempo, eu vim a descobrir que Tony Carson é Antônio Ribeiro, o Inouye usava muitos pseudônimos. Depois que a gente vem a descobrir. E eu só vim a saber quando comprei um livro de bolso da Nova Leitura e estava lá. Chumbo Mortal, Peter Bravos. Na hora que abri, dentro dava Peter Bravos e entre parênteses, pseudônimo de Júlio Emílio Braz. Aí você foi entender o que era o pseudônimo. Exatamente. Eu falei, então tem brasileiro que escreve, rapaz. Isso te animou, isso te inspirou. Aí deu aquela ideia de escrever, né? E acabei escrevendo um livro, entrei em contato com a Publimap e comecei a trabalhar com a Publimap. Depois passei para a EDC, só que eu já peguei o final dessa era do livro de bolso, né? Vendia muito, né? Vendia muito
Mas chegou uma época que... E a tua primeira publicação, pelo que eu entendi da tua história, foi em 1991. Isso. E aí já estava a decadência, né, desse gênero que era o Bolso Livro Faroeste. Exatamente, já estava se encaminhando para o final, né? Que foi a Rota Suicida e depois, é isso? Isso, Rota Suicida, depois veio Os Condenados, veio Rancho Vermelho, veio tudo isso que a gente tem aqui. Isso. Você quer mostrar um pouquinho? Sim. E falar para o pessoal os temas e o seu pseudônimo que a gente já apresentou, isso. Mas dizer, né? Eles passaram por etapas de escrita diferente, sim. Por editoras diferentes. Exatamente. Então, se você puder apresentar um pouquinho, acho que o pessoal lá em casa está curioso. E aí você apresenta para essa câmera por quê? Todos esses exemplares nós temos no Centro Cultural, na nossa Biblioteca Central. Fica à vontade, César. Rota Suicida foi o primeiro que eu escrevi. Aí depois veio Os Condenados, né? Os Matadores, todos esses pela Publimap, né? Porém, o editor com quem eu trabalhava, ele teve doente e ficou afastado um tempo e transferiu-se depois para outra editora, né? Que é o Rancho Vermelho. Então eu usei vários pseudônimos. Jeff Gunn. Ah, você trocou de pseudônimo Alfonso no decorrer. Neves, isso. Houve vários pseudônimos. Juan Huertano também. Isso é para deixar o leitor maluco, né? E eu também, porque aqui, ó, saiu com o pseudônimo Juan Huertano e dentro tava o que eu queria, que era Stephen West. Porque eu queria esse pseudônimo, mas o editor fazia muita atrapalhada. Aí, até pseudônimo feminino ele colocou. Mas olha, eu imagino, porque se até o nome das pessoas eram trocados no cartório antigamente, né? Por exemplo, o meu nome é Jean. Não era para ser com J, minha mãe queria que fosse com G. Giancarlo, tudo junto. E aí virou uma coisa atrapalhada, assim, sabe? Então, antigamente era muito comum esse tipo de coisa, né? Então, eu escolhi esse pseudônimo Stephen West porque eu gosto muito de Stephen King. Imaginei. Aquele mestre do horror e da fantasia. Sim. E eu lia também muito Morris West, um escritor australiano. Aí peguei um nome de cada, como combinava com Faroeste, né? Então, Stephen West, exatamente. Aí saiu o livro com um pseudônimo feminino, Diana Hills. Os caras tiram até sarro, né? Tá louco, virou mulherzinha. Aí eu falei, não, fazer o quê? O cara colocou... É porque é uma história muito romântica, né? Tá. Ela é faroeste, mas é muito romântica. Vai então... ver que vendia mais se fosse uma escritora. Exatamente, para atrair o público feminino também, né? Tinha entendi, tudo isso aí. Isso é legal. Uma estratégia, né? Sim. Estratégia da editora. Aí, então eu fiquei parado, sem escrever mais. Quando foi o último? De 91 até quando? 94 foi o último meu publicado. Ah, então a produção foi bem firme, porque você conseguiu publicar acho que mais de 5. Não, eu publiquei ao todo, foram 21 livros, se não me engano. 21. Olha, é que não estão todos aqui. Não estão todos aqui. Sim. Então, o 94 foi o último que eu publiquei pela EDC. Então, em 3, 4 anos aí, você publicou mais de 5 por ano. Sim. Legal. Só que tinha escritor que escrevia 2 por dia. Nossa. tem... Era produção mesmo. Sim, muita produção. E a galera conseguia, nessa época, assim, a gente tá falando da década de 90, né? Quando a imprensa era muito forte, o jornal impresso, os livros, e não tinha todo esse movimento que a gente tem hoje, que a gente já vê até o e-book, né? Hoje a gente lê o livro na tela do celular, inclusive compra. Dava uma grana de direitos autorais? Como é que era isso? Era pouca coisa. Era mais pela paixão mesmo. Exatamente. Por exemplo, a maioria dos escritores que viviam só disso tinha que escrever muito. Entendi. Tinha que trabalhar para uma ou mais... produção tinha que ser firme. Tinha que trabalhar para uma ou mais editora, ou então escrever demais. Porque não era um valor muito alto, justamente porque era barato o livro. Sim. Então, para gerar o lucro era pequeno também. Exatamente. E aí você parou nesse período aí de 91 até 94, estava morando no Mato Grosso, que hoje é Mato Grosso do Sul. Exatamente. Coincidentemente, num município que era divisa do Brasil com Paraguai e Bolívia, é isso? É, Paraguai. Paraguai. Exatamente. E isso também dava para você uma inspiração, porque tinha um universo ali que era muito peculiar. Sim, exatamente. Com tudo isso que você falou, né? Muito parecido com o universo do Bang Bang, porque não tinha iluminação, as questões ali urbanísticas não eram tão presentes,
tinha mais essa cara de Velho Oeste. Exatamente. Isso te inspirava? Inspirava e muito. Inclusive tem pessoas, conhecidos meus, parentes, que fazem parte das histórias. Eu imagino. Eu mudei assim, por exemplo, o nome da pessoa para poder encaixar com o gênero, né? Sete Quedas, a cidade que eu morava, tá? Seven Falls. Né? A gente vai chegar aí, porque depois dessa sua pausa, eu tô dizendo porque eu vejo essa analogia presente na tua obra também. Você lançou mais 2, é isso? Isso. Na verdade, esse aqui é reedição. Tá. O Gatilhos em Duelo. Uhum. Esse aqui foi publicado pela editora Ranger do Texas. Que é uma retomada desse projeto do livro de bolso, quase que para uma edição de colecionador, é isso? Exatamente. O Edemar Snorberg, ele entrou em contato comigo. A gente se conheceu através de um clube de bolsilivros, né? Aí tem o grupo de WhatsApp, e ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu estou tentando resgatar o livro de bolso, principalmente com o intuito de revelar os nomes dos brasileiros que escreviam, que ficaram escondidos atrás de pseudônimos. Aí ele me convidou, falou, você não está afim de publicar? Eu falei, vamos, sim. Claro, por que não? Aí entramos nessa jornada aí, né? E ele falou, a gente vai fazer uma tiragem baixa, porque no momento não se vende muito, o pessoal tem outras formas de se distrair, né? Sim. Não é como antigamente. Você entrava num trem e o pessoal estava com o livro na mão. Hoje é celular, né? E aí, para essa coleção de bolso, foi lançado uma e depois outra. Então nós estamos falando de 2 livros de bolso. Exatamente. E aí, nesse momento, você já estava aqui em Campo Limpo. Exatamente. Como que você veio parar em Campo Limpo? Eu vim parar aqui porque o meu irmão já mora aqui há bastante tempo. Meu irmão, meus sobrinhos, né? Eu vinha aqui passear. Entendi. Eu sempre vinha aqui passear, visitar a família, até que em 2006 eu mudei para cá. Eu vim morar aqui. Então já faz um tempo, estamos falando aí sim. de mais de uma década. Exatamente. Quase 2. Eu morei a maior parte do tempo lá em Mato Grosso do Sul mesmo, né? Ali naquela região, fronteira com o Paraguai, até lá em cima, em Corumbá, fronteira com a Bolívia. Por ali eu rodei todo aquele trecho ali. Aquele trecho. E aí, eu só estou pesquisando aqui com você, e aí você falou, né, de Sete Quedas. Eu li esse teu último livro, quer dizer, o penúltimo, porque o último você trouxe hoje, sim, né? O primeiro, que são dos Heróis de Pradaria. E aí, coincidentemente, existe um trecho aí que fala de Cleanfield. Cleanfield é Campo Limpo. Nós estamos falando de Campo Limpo, né? Exatamente. Campo Limpo em inglês é Cleanfield. E aí a minha pergunta era justamente essa, mas você já revelou antes. Existe então essas características da sua pessoalidade que são trazidas para esse universo do faroeste com pseudônimos, com terminologias traduzidas para o inglês e etc. Então, você vai alimentando um pouco das suas histórias para o universo aí do inglês, do faroeste e trazendo para o leitor. Exatamente. Eu acho interessante você colocar um pouquinho de realidade na coisa, claro, você fazer aquela modificação, dar uma roupagem diferente, mas sempre está inspirado ali em alguma coisa. Tem uma camada de ficção, mas tem uma outra camada que é da realidade, que faz parte da tua história, é isso? Exatamente. Legal. E para fechar, eu peguei aqui uma frase que eu li também de um personagem, fala de um deles, que diz: não se resolvem os problemas fugindo deles. Fala um pouquinho pra mim, porque eu entendo também que assim, isso é do personagem, mas deve ter um pouquinho do conceito do autor, de encarar o problema ali de frente. Sim, sim. Você lembra dessa fala? Lembro. Eu acho que tem que enfrentar o problema. Se ele existe, você contornar ou fugir dele, né, não vai adiantar. Você tem que pelo menos tentar, saber se vai resolver ou não. Porque evitar o problema, se ele já está na sua frente, você tem que encarar. E é como o pessoal das histórias faziam, né, do faroeste. Enfrentavam os inimigos, as dificuldades, tudo isso. Então, acho que você tem que ir para cima. E isso traz a tua característica, traz a característica do personagem e também do enredo do faroeste, que era o povo que ia para cima, sim, né? Sim. Muito Inclusive, bom. Tem coisa nessa primeira história que você leu aí, Gatilhos em Duelo, tem certas coisas que foram fatos que realmente aconteceram. Verídicos. Sim. E que aí você traz uma camada de... Exatamente. Ficção. Aí eu criei, em torno daquilo, eu criei uma história, mesclei com a ficção e realidade, dei aquele toque poético e assim por diante. Ou seja, teve um fio de inspiração na realidade.
Muito bom. César, eu quero agradecer de coração você ter nos procurado. Quero aproveitar e deixar aqui o convite a todos que escrevem, que arriscam o universo da literatura. Nos procurem nas bibliotecas da cidade, no Centro Cultural, porque esse espaço é para vocês. E claro, poder promover isso para o munícipe, para o nosso espectador. E agradecer, lógico, também a minha equipe que ajuda com que tudo isso seja possível. A Ana que encabeça esse projeto, a Mari também que nos auxilia e que nos dá aí o estofo para que tudo isso aconteça. E deixar agora o último minuto com você, para que você convide os leitores da nossa cidade a conhecer tua obra, que está disponível nas nossas bibliotecas, e qualquer mensagem que você queira deixar aí, seja de homenagem ou de agradecimento ou um recado mesmo para o nosso espectador. Bom, em primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, poder mostrar o trabalho, né. É um gênero que nem todo mundo curte, mas muitas pessoas gostam, né. Não é livro grande, é de bolso, só que a ideia é justamente essa, resgatar o livro de bolso, né. Houve até pensamento de fazer ele grande, como essas duas histórias são interligadas, fazendo um volume só. Mas daí ia fugir do padrão Bolsa e Livro, que é o que os amantes do Bolsa e Livro gostam, é desse formato. Aqueles caras que cresceram, lembra isso aí. E quem quiser entrar em contato comigo para adquirir livro ou conversar sobre o trabalho, né? Tem trabalho que está sendo realizado, estou escrevendo mais, futuramente será publicado, né? A Heróis da Pradaria vai continuar, tá para sair o 3º volume de um outro autor, que vou revelar em breve aí. Assim que tiver, a gente vai apresentar para vocês também na biblioteca. É de um escritor muito famoso, né? Que já ganhou o prêmio Jabuti, é consagrado. Que legal. Né? Então, a Heróis da Pradaria vai seguir em frente, não Muito vai cair bem. do cavalo. Eu quero parabenizá-lo, dizer que nós estamos sempre de portas abertas para que a tua obra esteja presente para os nossos munícipes e, além de tudo, né, deixar aqui o agradecimento a vocês que nos prestigiaram. Desejo sucesso e que a gente consiga aí, numa próxima oportunidade, falar desse livro que vem por aí. Sim, valeu, nossa. César. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal.